Olá, eu sou Luciana Martins Maia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é avaliar, os objetivos da avaliação e como se processa a avaliação. Muitos fatores dificultam a superação da prática tradicional no que se refere à avaliação. Entre esses fatores está a justificativa das escolas de que há uma grande resistência por parte das famílias às inovações. Essa resistência ainda é grande porque muitas escolas acham que se elas mudarem muito pode haver um cancelamento de matrículas e uma procura por uma escola mais conservadora. Isso não é verdade. Na verdade, é preciso que os educadores entendam e questionem o verdadeiro sentido da avaliação antes de discutir como ela vai ser feita e que metodologia vai ser usada. É preciso que os educadores se perguntem: para que eu quero avaliar o meu aluno? Onde eu quero realmente chegar com a minha avaliação? Onde eu quero que o meu aluno chegue? O que eu quero observar nele? É preciso que os educadores reflitam sobre em que medida a escola parece alcançar um ensino de qualidade no sentido de desenvolver todas as possibilidades e todas as potencialidades dos alunos. Notas altas não são a garantia de que o aluno será capaz de, na vida, encontrar soluções para os problemas que ele enfrenta. Então, a gente pode notar que a maioria dos adultos, ele parou num nível muito abaixo do seu potencial. E isso acontece porque a maioria dos alunos, tradicionalmente, é condicionada a dar respostas corretas para satisfazer o professor e passar nas provas. Será que você, enquanto professor, não está exigindo demais uma resposta correta, mas correta de acordo com a sua avaliação, com a sua percepção e não com o olhar do aluno? Vamos pensar nisso. Só que a maior parte da aprendizagem que muitas escolas estão produzindo nos seus alunos é esquecida logo após as provas. Como assim esquecida? O que o aluno aprendeu, ele não esquece. Se ele esqueceu, é porque ele não aprendeu. E quando a gente pensa que o aluno aprendeu, é porque a gente não entende que o desenvolvimento máximo possível do aluno, ele envolve 4 níveis. Primeiro, ele envolve aprendizagem, compreensão, questionamento e participação. Então, por que aprendizagem? Aprendizagem é o que o aluno retém, o que o aluno aprende do que o professor ensinou para ele, ou do que ele viu, da informação que ele recebeu. A partir do momento que ele recebe essa informação, de que ele aprende, ele precisa compreender, não basta só aprender, não basta só receber a informação. Ele precisa compreender aquilo que ele tá aprendendo. Ele precisa saber o que é, para que serve, onde é que ele vai usar aquilo. Depois passa para a fase do questionamento. Será que isso vai ser usado? Será que isso eu vou usar em quê? Para que vai servir essa aprendizagem? E por fim, tem a fase da participação. Nessa fase da participação é quando o aluno aplica o que ele aprendeu. É quando ele contextualiza, quando ele coloca em prática a aprendizagem dele. Então o trabalho educativo deve estar voltado para o desenvolvimento integral das pessoas. Desenvolvimento esse que acontece mediante a melhoria da compreensão do meio em que eles vivem, a maior preocupação de si mesmo, a elevação sociocultural das suas condições de vida e desenvolvimento de valores próprios e de uma sociedade que está em mudança. Nesse sentido, então, a gente tem que pensar que a avaliação deve ser um instrumento formativo e que funciona como mediadora da ação pedagógica educativa, podendo-se ainda, através dessa avaliação, diagnosticar, investigar, analisar informações que viabilizam o rendimento dessa ação de avaliar. Então, na medida em que tudo que nós avaliamos não é visível ao olho nu, isso quer dizer que avaliar vai além do que nós olhamos nas crianças, né? Vai além desse olhar. A gente precisa olhar para as crianças como seres meramente observados. Não, tem que ser mais. É a intenção pedagógica avaliativa que vai dar condições para o professor ou para a professora, né, de criar objetivos e de planejar atividades adequadas, dando assim um real ponto de partida para essa observação. E aí fica claro a necessidade de se construir conhecimentos e refletir, né, os professores refletirem sobre o processo avaliativo formal. Avaliar é atribuir um juízo de valor sobre a propriedade de um processo para aferir a qualidade do seu resultado. Só que a compreensão do processo de avaliação, do processo de ensino-aprendizagem, tem sido pautada por uma lógica da mensuração, ou seja, associa-se o ato de avaliar ao ato de medir os conhecimentos adquiridos pelos alunos. Só que a avaliação da aprendizagem tem seus princípios
e características no campo da psicologia. Então fica muito difícil a gente medir uma coisa que não se mede. Então a avaliação, ela descreve que conhecimentos, atitudes e aptidões os alunos adquiriram. Ou seja, que objetivos do ensino os alunos já atingiram num determinado ponto do percurso e que dificuldades podem revelar relativamente a outros pontos do percurso. Então, assim, no primeiro bimestre, no segundo bimestre, até aqui, até onde o aluno chegou, o que ele conseguiu até aqui, o que falta ele conseguir, o que ele teve dificuldade para conseguir que a gente vai precisar trabalhar ainda. Então, essa afirmação é necessária ao professor para que ele possa procurar meios e estratégias que também possam ajudar os alunos a resolver essas dificuldades e é muito necessária para os alunos para que eles percebam suas dificuldades e tentem ultrapassar essas barreiras com a ajuda do professor ou com a ajuda do esforço próprio. Então, como é que a gente pode conceituar a avaliação? A avaliação é um recurso pedagógico e, como tal, ele contribui para que a escola possa desempenhar o seu papel na educação e na formação de um aluno cidadão. Então, quando nós pensamos em avaliação escolar, as primeiras ideias que surgem são a avaliação do aluno, realizada pelo professor. Notas, aprovação, reprovação, sucesso, fracasso, prêmio, castigo, Mas sempre do aluno? Por que sempre do aluno? Será que o aluno é o único sujeito que merece ser avaliado numa escola? Será que na escola só ele produz, só ele é quem deve aprender? Será que o aluno sozinho é capaz de fazer o sucesso ou o fracasso de uma escola? Será que tudo está recaindo no aluno? Será que tudo é responsabilidade do aluno? Vamos refletir sobre isso. O aluno precisa aprender. E ele é um personagem muito importante, se não o personagem mais importante no contexto escolar. Só que tem outros elementos que precisam ser considerados também quando a gente avalia. E é pensando no aluno, nos seus direitos à educação e no seu direito à cidadania que a escola deve se organizar e se estruturar. Mas essa organização, ela precisa resultar de um trabalho de diversas pessoas em diferentes níveis do sistema educacional. A forma como uma escola se acha organizada é a expressão das ideias daqueles que participam dela e daqueles que elaboram as diretrizes para a sua organização, seja em nível municipal, estadual, federal, particular, público, enfim. Quem organiza a escola, quem faz a gestão da escola. Se a organização da escola envolve tantas pessoas, direta ou indiretamente, tantas normas, tantas diretrizes, parâmetros, na tentativa de assegurar uma boa educação aos alunos, por que será que quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa em avaliar primeiro ou somente o aluno? Se tem tanta gente envolvida, por que a gente só pensa no aluno? E mais, por que a ideia de avaliação está sendo sempre associada à ideia de erros, falhas, limitações e deficiências? Será que quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa primeiro em nota, primeiro em erro, no que o aluno conseguiu? Só que antes de avaliar, de pensar em avaliar o aluno, é necessário que a gente pense na avaliação de uma maneira mais global, envolvendo tudo e todos que participam do processo educacional que acontece na escola. Para que a gente avalia? Para a gente conhecer como é que o aluno está. E a partir do momento de conhecer como é que ele está, o que ele sabe, o que ele não sabe, reorganizar ou reorientar esse trabalho educativo. O que a gente está fazendo com o aluno? O que a gente está ensinando para ele? Se é preciso ser ensinado novamente, se é preciso ser repetido, ser reforçado, ser fixado, ou se precisa só dar um ajuste. Então, conhecer as crianças, o que elas fazem, como elas fazem, entender como acontece a aprendizagem com cada criança e os seus processos de desenvolvimento dessa aprendizagem, faz com que os educadores consigam melhorar a qualidade dessa intervenção necessária nesses processos. E é a partir da interação, ou seja, da participação ativa com um adulto ou da cooperação de outra criança que o aluno realiza o que ele não consegue sozinho. E assim ele vai se apropriando de um novo conhecimento e incorporando esse novo conhecimento ao seu desenvolvimento real e passando a realizar o que ele não sabia sem ajuda, porque ele já consegue, ele já sabe. Muitas vezes as escolas promovem verdadeiros massacres com as crianças, elas passam uma semana enlouquecidas, estudando feito loucas, e para dar o resultado na prova, e na semana seguinte elas simplesmente não lembram absolutamente nada do que elas colocaram na prova. Isso é aprendizagem? Na minha concepção, não. A aprendizagem, para mim, é o aluno conseguir fazer a prova e que ele, na semana seguinte, ele consiga falar sobre tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele colocou na prova. Por quê? Porque ele não precisa ser massacrado estudando exaustivamente e insanamente
para responder um questionário. Ele já vem estudando, ele já vem fazendo esse processo ao longo da escolaridade para que ele possa, num determinado momento, mostrar aquilo que ele sabe. Então, para que isso aconteça, são necessárias mudanças conceituais e estruturais profundas nesse sistema de avaliação. A avaliação ela necessita ser entendida como um processo amplo, complexo, interativo e de formação. A gente deve ter em mente que a avaliação é um elemento integrante e regulador das práticas pedagógicas e se constitui de um certificado, de um certificador de aprendizagem e um direcionador de decisões para o planejamento e um avaliador desse sistema educacional. Então, as concepções e práticas de avaliação, elas vão envolver a interpretação dos dados, né, a reflexão, a informação e a decisão sobre os processos de ensino-aprendizagem. E devem ter como principal função promover a formação do aluno. Para tanto, o currículo, o planejamento, a prática educativa e os instrumentos avaliativos devem se constituir como elementos integrados de um mesmo sistema. Então, essa integração, ela não tem qualquer possibilidade de existir se os testes usuais forem instrumentos exclusivos ou considerados como mais importantes. Então, aqui se apresenta o principal conflito do programa de avaliação. Por quê? Porque é necessário que a gente seja muito criterioso, né, tendo cuidado de não complicar muito, né, a ponto de tornar esse processo pesado, burocrático. Mas também não adianta simplificar demais, de maneira que esse processo seja um mero quantificador de lembranças. Então, a utilização de uma variedade de métodos e de instrumentos de avaliação que sejam adequados à diversidade e à natureza das aprendizagens que se pretende promover, permite a apreciação de uma evolução global dos alunos. Então, questões acerca de por quê, para quê, o quê, como e quando avaliar, nos remetem imediatamente ao porquê, para quê e o que e como ensinar. Então, ou seja, a avaliação só pode ser formativa quando o currículo também for, e vice-versa. As atividades de avaliação, elas ocupam uma grande parte do tempo e do esforço, tanto de alunos como de professores. E dependendo do que é valorizado no currículo e, portanto, do que é alvo da avaliação. Os objetivos da avaliação, eles devem ser traçados em torno de duas possibilidades. A primeira, emissão de um juízo sobre uma pessoa, um fenômeno, uma situação, um objeto, ou em função de distintos critérios. E, numa segunda possibilidade, a obtenção de informações úteis para tomar alguma decisão. Ou seja, para a decisão de avançar nos conteúdos ou de rever alguma coisa. Então, a avaliação é uma etapa de um procedimento maior que incluiria uma verificação prévia. A avaliação, ela é um processo de ajuizamento, de apreciação, de julgamento ou de valorização do que o aluno revelou ter aprendido durante um período de estudo ou de desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem. A partir da criação da escola obrigatória, surgiu a necessidade de se avaliar a capacidade e o aprendizado dos alunos, para que se pudesse decidir quais alunos deveriam passar para o próximo estágio e quais deveriam repetir o estágio atual. Então a escola evoluiu, o meio de ensinar também evoluiu, mas o modo de avaliar continua arcaico. Então muitos autores, durante a evolução da didática e da pedagogia, tentaram apontar mudanças que deveriam ser incorporadas à escola tradicional para que as avaliações realmente seguissem um modelo moderno, dinâmico, não enfatizando o aluno mais fraco ou o aluno mais forte e sim moldando o ensino de maneira que todos os alunos conseguissem aprender. Que a dificuldade em mudar o modelo de avaliação está no próprio modelo de ensino, está nas próprias escolas e não apenas na avaliação. O Perrineau alerta que modificar as escalas de notação, as tabelas, as médias, tudo isso é fácil. Mas essas mudanças elas não afetam o modelo radical como o sistema de ensino funciona. O que realmente é importante é criar um novo modelo de avaliação que seja mais formativa, menos seletiva, mudando de uma forma que mude todo o sistema já existente e, consequentemente, mude a escola como um todo. Então, até o momento atual, a própria escola não mudou. A maioria das escolas continuam do mesmo jeito. Os modelos didáticos evoluíram. Hoje em dia tem muitas escolas equipadas com tecnologia, enfim. Os professores têm até outra forma de dar aula, criaram outros contextos, mas a maneira como o aluno era impulsionado para o novo estágio continua a mesma. A avaliação, de uma maneira cruel, ela avalia pessoas diferentes de forma igual.
Ou seja, nós temos classes heterogêneas, crianças completamente diferentes nas escolas e temos o mesmo modelo de avaliação para todo mundo, a mesma prova, a mesma coisa para todo mundo. Então a gente avalia pessoas diferentes de maneira igual. E para que o modelo de avaliação pudesse ser modificado, seria necessário adequar todo o sistema de ensino, onde pessoas diferentes deveriam ser ensinadas e avaliadas de maneiras distintas, porque números não definem pessoas, mas conhecimento sim. O mais importante é o professor saber o que o aluno aprendeu, né? Se o que ele ensinou realmente foi aprendido, realmente está na cabeça daquele aluno, e não ele simplesmente passar de ano. Então, levando-se em consideração uma outra proposta, diretamente ligada a um novo paradigma da educação, né, que é hoje em dia o ensino à distância, né, até dessa forma como a gente está aprendendo agora, e que esse modelo ainda está em evolução, ainda tem muito o que evoluir, a gente pode afirmar que o problema de rigidez é menos intenso. E então chegar à conclusão que existe a possibilidade de mudança no modelo de avaliação é fato. Então, assim, a gente transforma a maneira de como se avaliam os alunos e se proporciona autossuficiência, não mais avaliando com a intenção de passar para o próximo estágio. A gente tem que pensar como mostrar a esses alunos que eles aprenderam e que vale a pena estudar e que esses conhecimentos eles podem ser utilizados durante toda a vida. De uma forma ou de outra ele vai acabar utilizando. Então a avaliação ela é ponto de partida e ponto de chegada de todo e qualquer trabalho pedagógico. Ao destacarmos que a avaliação é ponto de partida e ponto de chegada, a gente está reafirmando que as três funções da avaliação elas vão estar sempre presentes no trabalho da escola. E quais são essas três funções? Formar, diagnosticar e somar. O professor deve fazer um registro de apreciação consciente das conquistas do aluno, mediando as suas ações no sentido de apoiá-lo e acompanhá-lo e de lhe dar oportunidade de novos desafios. Mas nunca fazer por ele. Então o professor ele deve acompanhar esse aluno, conhecer esse aluno e ao mesmo tempo pensar de que maneira ele vai fazer o aluno aprender, o aluno avançar nas suas conquistas e nas suas potencialidades. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta e manda suas dúvidas e suas sugestões para os próximos vídeos. Beijo no coração, até o próximo vídeo.